Eu me chamo Laura Daltro, sou doula, aromaterapeuta, estudiosa dos saberes tradicionais dos povos tradicionais no Brasil e também da sabedoria das folhas, né? De como a gente consegue utilizá-las para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar cotidianamente, no nosso dia a dia. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar dessa iniciativa e falar com vocês um pouquinho sobre como que a gente pode tornar, né, a partir do autocuidado, os nossos dias mais leves, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na nossa primeira aula, sobre o que é autocuidado. Então, o que significa isso, né? O que significa autocuidado? O autocuidado nada mais é do que um conjunto de práticas que a gente pode utilizar no nosso cotidiano para tornar os nossos dias mais tranquilos, para cuidar da nossa saúde, para se auto-observar. Então, a gente chama esse tipo de prática de autocuidado. A gente vai falar aqui um pouco sobre o autocuidado a partir do ponto de vista e da prática dos povos tradicionais, dos nossos mais velhos principalmente. Então, da sua avó, da sua tia, né? Aquela sua tia velhinha, distante, que tem muito para ensinar sobre autocuidado, sobre folhas, sobre herbaria, sobre banhos de assento, sobre vaporização de útero. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Quando a gente fala de autocuidado, a gente fala de olhar para si, de dar atenção para si, para o seu corpo, né, para o seu organismo, para como é que você está lidando com a sua saúde, de tirar um tempo para você cuidar de você, de tirar um tempo para você olhar para o seu corpo, para a sua saúde mental, para a soma de energias, né, que a gente precisa no nosso cotidiano para viver melhor. Então, assim, nós mulheres, diariamente, somos muito mais acostumadas a cuidar dos outros, somos ensinadas, né, a isso. Então, a gente está sempre olhando pro outro, está sempre olhando para nossa família, para o nosso filho, para o nosso companheiro, para o nosso pai, para nossa mãe, mas esquece de olhar para a gente. E a ausência do autocuidado pode desencadear processos de adoecimento, tanto físico quanto mental, né? Então é muito importante que a gente cuide da nossa comunidade, que a gente cuide da nossa família, que a gente cuide dos nossos familiares, mas que a gente também tire aquele tempinho ali para olhar pra gente, para tomar um chá, para tomar um banho gostoso, para fazer um banho de assento, né? Para olhar para o nosso corpo, olhar para o nosso ciclo menstrual, olhar para a nossa saúde e pensar o que eu posso fazer para me desestressar um pouco, o que eu posso fazer para tornar o meu dia, a minha semana, o meu mês, o meu ano mais leve, né? O autocuidado é uma prática que a gente precisa ter cotidianamente. Não dá para a gente fazer um movimento, né? Uma prática de autocuidado uma vez ao ano. Tem que ser algo cotidiano, né? Então, o autocuidado, ele ajuda a gente a olhar para o nosso cotidiano e prevenir, por exemplo, problemas de saúde. Então, cuidar da nossa saúde, tomando um chá, tomando uma garrafada, tomando uma beberagem, né? Observando a nossa alimentação, o que a gente está comendo, o que a gente está ingerindo, né? Quais são as demandas do nosso dia a dia. Então, você aplica as ferramentas de autocuidado para que você consiga dar conta, né, das suas tarefas cotidianas, né, dos seus desafios cotidianos, de forma saudável, sem que para isso você deixe de olhar para você. É totalmente possível e é extremamente saudável. Autocuidado é prevenção, autocuidado é autoamor, é se cuidar, olhar para você, gostar de você, aprender a gostar de você, aprender a se conhecer, conhecer o seu corpo, né? Como é que seu corpo funciona, o que seu corpo gosta, o que seu corpo não gosta, e a partir disso tornar o seu cotidiano, o seu dia a dia mais leve. O nosso corpo é uma potência, né, de transformação, de cuidado para sua família, para o seu filho, para o seu companheiro, para o seu neto, para sua mãe, né? Então, cuidar do seu corpo é fundamental, porque afinal de contas, sem você, quem é que vai cuidar do restante, né, dessas pessoas que precisam da sua presença, que precisam de você ali no dia a dia, tá bom? Então, eu tô muito feliz de trazer essa oficina para vocês, né, de falar um pouquinho, né, sobre a minha caminhada, sobre o que foi que no meu dia a dia, na minha vivência, eu aprendi, né, e conseguir dividir essas práticas, resgatar essas práticas
com vocês aqui. Muitas de vocês, inclusive, já podem conhecer esse tipo de prática que a gente vai falar aqui. E é importante que a gente compreenda que elas são fundamentais para que a gente tenha uma vida mais longa, uma vida mais saudável, né? Que a gente consiga ter saúde mental para cuidar aí do nosso dia a dia, né, e enfrentar os nossos desafios cotidianos. Então sejam bem-vindas. Essa aqui é a nossa introdução sobre o que é autocuidado. Então essa oficina é um mergulho para você conseguir olhar para você, conseguir olhar para o seu corpo, olhar para o seu cotidiano e pensar como essas ferramentas, né, podem te ajudar a tornar a sua vida mais leve, mais tranquila, né, e prolongar a sua vida, a sua saúde, exercer o auto-amor, o auto-afeto, o autocuidado. Bem-vindas! Provavelmente na sua comunidade, aí onde você vive, dentro da sua própria família, você deve conhecer alguém que sabe muito de folha, que sabe utilizar folhas para fazer um chá, que sabe utilizar cascas para fazer uma garrafada, né? Que sabe utilizar folhas para fazer um banho, para uma irritação na pele, uma folha para um curativo, uma beberagem, né? Ferramentas que essas folhas nos dão possibilidade de usar a partir das propriedades que elas têm, que são curativas, né? Que tratam cólicas, que tratam dores de estômago, que tratam problemas estomacais, problemas nos rins. As folhas têm um leque enorme de utilidades, né? Então elas estão nesse mundo desde que o mundo é mundo, né? Elas são fundamento do mundo. Então a gente depende delas para respirar um ar puro, a gente precisa delas na nossa alimentação, a gente precisa delas para se cuidar, para cuidar do nosso corpo, a gente precisa delas para os animais se alimentarem também, né? Então elas estão aí no mundo e elas têm muitas utilidades. Então às vezes aquela folhinha que você vê ali, que você não dá valor, pode te ajudar com um problema de cólica. Pode te ajudar com um problema de dor de cabeça, com um problema de estômago, né? Com o estômago atacado, pode te ajudar com uma gastrite, pode te ajudar com a dor de cabeça. Elas têm diversas propriedades que são muito, muito, muito bem-vindas no nosso cotidiano. E os nossos mais velhos, principalmente nas comunidades tradicionais, fazem muito uso das folhas no dia a dia, né? Elas são medicamento, então muitas vezes, às vezes as pessoas não têm dinheiro, por exemplo, para comprar um remédio, ou preferem não tomar um remédio, não gostam de tomar um remédio, e vão utilizar um chá. Vão utilizar uma garrafada, vão fazer um tratamento com uma garrafada, vão tomar uma beberagem, vão tomar um banho com uma folha para tratar uma irritação, para tratar um machucado, vão fazer um curativo ali com elas, né? Então, elas são muito utilizadas, principalmente nas comunidades tradicionais. Nos meios urbanos, né, nas grandes cidades, infelizmente, não existe tanto essa prática de utilizar folhas, né, para o dia a dia. Então as pessoas logo vão na farmácia, logo compram um remédio. Isso não é positivo, né? A gente precisa utilizar remédios, medicações, quando tem uma questão séria. Então se a gente consegue utilizar folha para tratar uma cólica, se a gente consegue utilizar a folha para tratar uma dor de cabeça, né, para relaxar também, né? Então um chazinho para relaxar numa noite fria, ou então para reunir a família, né? Então as folhas, elas são muito úteis. E na cidade isso deixa de acontecer. Mas quando a gente vai para as comunidades, isso pode ser mais comum, né? Então a gente sempre tem o mais velho, a gente tem aquela rezadeira, a gente tem aquela senhora que sabe que tem o quintal dela cheio de folha, que serve para tudo, né? Então é muito importante que a gente consiga resgatar esse tipo de prática, conversar com as nossas mais velhas, né? Com aquela senhora que sabe de folha, aprender a utilizá-las, né? A se cuidar com elas no nosso cotidiano. Então, o uso das folhas nas comunidades é algo muito antigo, vem dos povos quilombolas, vem dos povos indígenas, vem dos povos tradicionais, né? Então, vem das comunidades tradicionais utilizar as folhas para tratar questões, né? Então, o remédio, quando a gente utiliza ele geralmente tem um tratamento mais abrupto no nosso sistema, né? Que é para justamente aquilo ali deixar de existir. E óbvio, a gente quer que o desconforto deixe de existir. Mas se a gente consegue tratar isso com folha, com chá, é mais efetivo. Porque é um tratamento mais suave, mais leve. E se você chegar a vir precisar de um medicamento, ele vai inclusive surtir mais efeito,
né? Então, utilize folhas no seu cotidiano, utilize folhas no seu dia a dia, busque essa senhorinha das folhas que tem aí na sua região, procure saber se existe alguma mulher na sua região, procure conhecer as folhas, né? Isso fortalece a nossa comunidade, isso fortalece a nossa saúde, isso nos ajuda em muitos, muitos, muitos sentidos. Então, o uso das folhas e a fitoterapia é uma ferramenta que a gente vai aprender a utilizar conhecendo as propriedades que essas folhas têm. Então, o que é fitoterapia, Laura? Não sei o que é isso. A fitoterapia é uma prática de uso das folhas para o seu bem-estar. Então, você pode utilizar as folhas como um banho energético, por exemplo. Você pode utilizar as folhas como um banho medicinal para tratar algum tipo de irritação no seu corpo, né? Algum machucado, ou então alguma coceira, alguma coisa que esteja em desequilíbrio no seu corpo. Você pode usar as folhas como chá, você pode utilizar as garrafadas, né? Que são concentrados ali de cascas e folhas, para tratar o seu sistema interno. Então, um tratamento interno que vai tratar, pode ter fundamento de tratar o seu rim, o seu estômago, melhorar alguma coisa que não esteja em equilíbrio nessas regiões. Também tem as beberagens, tem as tinturas, tem um leque enorme de possibilidades que a gente pode ter utilizando as folhas. E a fitoterapia vem justamente para isso, né? A gente conseguir conhecer as folhas e saber quais são as propriedades que elas têm e como a gente pode trazer elas para o nosso bem viver, para o nosso dia a dia, trazê-las para o nosso cotidiano, tá bom? Então a gente vai falar um pouco aqui na nossa oficina sobre todas essas ferramentas. A gente vai falar sobre tinturas, a gente vai desenvolver algumas tinturas, a gente vai falar sobre garrafadas, a gente vai falar sobre beberagens, vamos falar sobre chá, vamos falar num leque muito extenso, aí vamos ter um leque muito extenso de folhas que a gente pode utilizar para o nosso dia a dia, para tratar as questões de saúde. Lembrando que as folhas são ferramentas preventivas, isso é muito importante ressaltar. Então, se você tem algum tipo de problema de saúde que está sendo tratado a partir do tratamento médico, né, com o médico, com uma equipe médica, com medicamentos, né, se você tem um diagnóstico fechado, é importante que você faça o uso das folhas, mas que você não abandone o seu tratamento médico de forma nenhuma, tá bom? As folhas são um método complementar, integrativo, então elas vão te ajudar a você não desenvolver algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de problema de saúde. Então, elas são uma ferramenta aí preventiva também, tá? E elas são complementares quando utilizadas junto com o tratamento médico, tá bom? Então, elas vão te ajudar a avançar, a melhorar, né? A fortalecer ainda mais o seu sistema de saúde, o seu sistema imunológico, né? Vão te ajudar a conseguir ter uma saúde mais estável, complementando o seu tratamento que você possa estar fazendo aí, tá bom? Então, não abandone seu tratamento e utilize as folhas como uma ferramenta de complementar esse tratamento médico que você está fazendo, tá bom? E se você não tem nenhum tipo de problema de saúde, as folhas vão te ajudar aí a prevenir que você não venha a ter nenhum tipo de problema de saúde. Então, faça, né, o uso das folhas cotidianamente como uma ferramenta de autocuidado. Além disso, também é importante que a gente não deixe de lembrar que o uso dos chás, das folhas, das garrafadas são ferramentas que a gente precisa utilizar cotidianamente, tá bom? Então, assim, é importante que a gente tome? Laura, não vai funcionar então, eu já tô com um problema aqui. E aí, se eu tomar uma garrafada, não vai funcionar? Não, ela vai funcionar, ela vai te ajudar, tá bom? Mas, se você fizer o seu tratamento cotidianamente com essa folha, essa garrafada, ela tem muito mais efetividade, muito mais chances de funcionar bem, além também de prevenir qualquer problema, como eu já disse antes, de surgir aí no meio do caminho, tá bom? Então é isso, vamos agora até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.